Oi gente, eu sou a Duda e hoje nós vamos conversar sobre A Terceira Moça, de Agatha Christie. Este vídeo faz parte do nosso projeto de leitura cronológica de toda a obra de Agatha Christie. Se você não conhece o projeto ou perdeu algum vídeo, a playlist vai estar nos cards aqui em cima e também no box aqui embaixo. Já estamos no ano 1966, nas últimas obras de Agatha Christie, próximo ao final do projeto. E temos então a volta de Hercule Poirot junto com Ariadne Oliver. Preciso dizer que um dos casos mais divertidos dessa dupla, sem sombra de dúvida, a participação de Ariadne Oliver aqui neste livro está impagável. Em A Terceira Moça, a gente tem um caso até um pouco diferente de Agatha Christie, de Hercule Poirot, no sentido de que aqui demora-se muito para entender que crime está acontecendo. No começo do livro, uma moça vai até a casa de Hercule Poirot, toma conhecimento dele ser um detetive e fala para ele lá no café da manhã dele que acha que cometeu um assassinato. Ela não tem certeza se sim ou se não, mas ela tá meio agitada, ela meio que se arrepende, ela diz que Poirot é velho demais e simplesmente vai embora. Não deixa o seu nome, não deixa absolutamente nada. Então, Hercule Poirot vai entrar aqui neste caso como alguém que ficou encucado com isso, né? Ele ficou um pouco sentido por ter sido chamado de velho demais, mas também, claro, por aquela garota ali que acha que pode ter cometido um assassinato. E ele vai ficar com isso na cabeça até que a Ariadne Oliver, sua amiga, vai fazer uma ligação. E entre aquelas coincidências de livros de romance, conversando aqui, conversando ali, ela vai se dar conta que ela própria conhece aquela garota, né? Que aquela garota chegou até Hercule Poirot, na verdade, por algo que ela disse. E é assim que se descobre quem é a garota e começa a investigação. Mas não é uma investigação nos mesmos moldes de outra, não é uma investigação tão fácil, porque não se sabe que crime é esse. É claro que aqui esses dois em conjunto, né, eles praticamente fazem uma certa parceria aqui na história, vão tentar desencavar algum tipo de crime, algum tipo de morte que pode ter relação com um assassinato, mas não é tão fácil assim. E essa parte, gente, é algo que vai acontecer bem depois, já que o livro começa. Então ele é um livro que, de início, não tem crime algum, sabe? É que o Poirot tá meio entediado ali, ele acha que ali tem coisa, e quanto mais ele pesquisa sobre essa garota e entende as pessoas ao seu redor, ele nota que as pessoas acham que ela é louca, que as pessoas perceberam algo estranho nela, que aquela questão de se ela de fato cometeu um assassinato, se ela tá louca, se ela tá armando pra alguém, se ela é vítima, enfim, não se sabe absolutamente nada nesse sentido. E é aí que, claro, Hercule Poirot entra na história. A investigação em si tem algumas partes de comédia e diversão, claro, por conta aí dessa dupla. Hercule Poirot é meio cômico muitas vezes, mas aqui eu estou falando de Ariadne Oliver, que vai dar uma de detetive, inclusive perseguindo outras pessoas. E as cenas dessa perseguição, as desculpas que ela usa são realmente muito engraçadas. Ela também vai estar em perigo aqui na história, como Hercule Poirot alerta a todo momento, porque ela tá fuxicando onde ela não entende muito bem. Ela simplesmente quer fazer algo, ela quer agir, ela quer ação. Tanto é que aqui ela liga pra Poirot algumas vezes, questionando o que ele tá fazendo pra solucionar o caso, qual é a aproximação dele. E ele fala que por enquanto não tá fazendo nada, são momentos ali que ele está pensando, tentando juntar uma peça na outra. E ela fica, francamente, Poirot, não acredito, que chateação, achando que ele tá muito lento, que ele não tá fazendo o que deveria fazer. Então, assim, até o próprio Poirot aqui, claro, ele vai demorar um pouco para juntar as peças, até por ser um caso em que não há um crime concreto, né? Ele tenta ali entrar como uma forma de talvez prevenir um crime, entender por que essa garota acha que cometeu um assassinato, por que todas as pessoas ao seu redor a chamam de louca. Então tem ali todo um problema familiar, né, de família disfuncional, um pai ausente, a mãe morreu, aí o pai volta depois de tanto tempo na África e ele volta com uma esposa muito mais jovem, aí tem aquelas intrigas dentro de casa, um tio muito idoso. Então aqui entram alguns personagens, entram algumas intrigas, como é normal nas histórias de Poirot, aí aquele clima de drama familiar, com muitos segredos, muitos mistérios, e aí entramos realmente em ambiente de Agatha Christie na história, né? Acho que a única coisa um pouquinho mais diferente é porque o crime não é algo muito óbvio. Tem todo um clima de mudanças também nesse livro, estamos na década de 60, no final, né? Próximo ao final da década de 60, e eu já falei pra vocês algumas vezes que a Agatha sempre coloca isso em suas histórias, né? É até muito possível perceber na Miss Marple, ela olha muito para os tempos antigos, aceita os novos tempos, já fala muito sobre as mudanças. E aqui temos todo esse clima com Hercule Poirot. As garotas aqui, que são importantes, né? Vamos ainda mencionar as três garotas, a terceira moça. Elas são moças jovens em um mundo que está em transição.
É claro que as garotas da década de 60 e 70 não vão se portar, não vão se comportar ou seguir as mesmas normas que as que seguiam lá na década de 20 e 30. Então, acho que nessas mudanças é realmente possível notar, especialmente relacionadas a mulheres que eram muito restritas pelas normas sociais e como isso foi modificando aos poucos. Elas sempre são vistas como as novas garotas que se vestem e se portam de uma forma totalmente diferente, que buscam sua independência, que vivem com outras garotas, que desapontam muito a família, né? Isso aqui é sempre comentado, as garotas hoje em dia são assim, elas arranjam namorados indesejados, porque as mulheres simplesmente nessa época namoravam com quem queriam, né? Não era mais aquele casamento arranjado ou aquela restrição familiar que havia em décadas anteriores. Então elas estão mais livres aqui, a gente percebe a mudança dos tempos. Eu acho bem interessante ler a Agatha Christie em ordem cronológica muito por conta disso, né? Porque você vai percebendo o tempo passando. Não é necessário, sempre me perguntam, de forma alguma, gente, você pode ler a Agatha Christie em qualquer ordem, mas quando você se presta, né, como no meu caso, eu quis fazer esse projeto aqui no canal e passa a ler em ordem cronológica, é claro que vai ter aquele gostinho assim dos tempos em mudança, em transição, passando por guerras, passando por algumas mudanças naturais que ocorreram aí ao longo de todo o século XX, especialmente comportamentais. A gente pensa na década de 20, estamos aqui no final da década de 60, as coisas já mudaram muito, né? E a Agatha vai colocar muito da natureza humana, dos comportamentos sociais, da forma como as pessoas se portavam. Então é claro que ela vai observar também essas mudanças em seus livros. Eu acho que esse aqui é um dos que isso aqui tá mais óbvio de todos. Então, sobre as três garotas aqui, né, especialmente sobre a terceira moça. A terceira moça é um termo bem interessante, que eu não fazia ideia que se relacionava a isso. Aqui estamos falando de garotas que simplesmente alugavam apartamentos em Londres, enfim, alugavam apartamentos para morar, para trabalhar, e aí elas chamavam outra garota para dividir o apartamento, claro, para baratear todas as despesas. Então, a segunda garota, que dividia o apartamento, e depois de duas, elas chamavam a terceira moça. Então, eram moças procuradas e chamadas desse nome, né? Às vezes com anúncios dos jornais, procura-se terceira moça para dividir apartamento, enfim. Então, é um termo que as pessoas usavam para designar colegas de quarto, pessoas que moravam juntas. E aqui temos, então, essas três garotas na história. A que some a problemática, digamos, aqui, que é esse X grande da questão, é a terceira moça. E aqui temos, assim, muitos personagens conectados. A gente não sabe muito bem como, a gente não sabe exatamente aonde isso vai dar, mas toda hora aparece uma conexão diferente. Por exemplo, a terceira moça que entrou nesse apartamento é filha do patrão da primeira moça, e aí vão surgindo várias ramificações e muitas coincidências, que é claro que eu não vou mencionar porque seria spoiler, né? Mas eu vou mencionar uma parte de spoiler um pouquinho disso. Então, sim, é um livro com coincidências de Agatha Christie, especialmente eu posso mencionar um aqui, a Ariadne Oliver, quando tá perseguindo uma pessoa ali, procurando um fio pra seguir, ela simplesmente entra num café em Londres e acha a pessoa que ela estava procurando aleatoriamente. Uma das pessoas que ela estava procurando, né? Então, assim, é a maior coincidência do mundo. Temos que relevar algumas das coincidências. Esse nem é dos piores livros nesse sentido. Se a gente for pensar nos relógios lá, que foi um dos últimos, por sinal, é a coincidência ali a todo momento, assim, a um nível de força que é preciso o leitor aceitar. Esse aqui acontece uma vez ou outra, mas acontece também. É um caso com Hercule Poirot muito presente desde o início, né? O livro começa com ele, começa com essa moça chegando para pedir sua ajuda, depois desistindo. E isso não costumava mais acontecer, gente. A gente tem hoje em dia todos os livros de Agatha Christie à disposição, a gente nem percebe, assim, como na época não era algo comum. E foi meio que uma volta também de Hercule Poirot quando esse livro foi publicado, porque quando a gente vai dar uma olhada nos livros em ordem cronológica, esse livro foi publicado em 1966. Antes desse, Poirot só tinha aparecido em Os Relógios, que foi 1963, ali no começo da década de 60, alguns anos antes. Ele mal aparece nos relógios, ele faz uma pontinha assim e ele não tá muito presente no livro. E antes desse, ele tinha aparecido em Um Gato Entre os Pombos, que é um livro com esse ambiente escolar, de mulheres, de meninas, em que ele mal aparece. Ele aparece, sei lá, 70% depois que o livro começa, só no final. Então, assim, fazia meio que uma década que Poirot quase não aparecia nos livros.
E aí o livro foi lançado, com certeza, muito bem-vindo, né, ter aquele Poirot ativamente desde o começo numa investigação. Pra gente hoje em dia é difícil perceber essas nuances, né, a não ser quando a gente para e vai olhar tudo certinho e ler em ordem cronológica. Então foi legal isso, né, ter o Poirot presente aqui. Fora esse, eu acho que ele só estava um pouco mais presente antes, se eu for pensar em ordem cronológica, em A Extravagância do Morto, que também foi ali em algum momento da década de 50 e que temos ele com Ariadne Oliver. Então, aqui eles voltam com essa parceria que tá muito divertida. Eu particularmente achei um dos mais divertidos nesse quesito, né? Com a Ariadne Oliver mais ativa também, querendo se meter no meio da investigação. Ela, claro, tem alguns palpites. Ela pensa umas coisas absurdas, né? Ela solta pra tudo quanto é lado. Uma hora ela vai acertar alguma coisa. Mas Poirot foi sim muito diplomático aqui, porque mesmo que ele perca um pouco a paciência com ela, ele dá devido valor a algumas coisas que ela acaba falando e que o ajudam, né? Ele já fazia isso com o Regis também de vez em quando, mas aqui ele fala pra ela, né, que algumas coisas que ela fala ao longo do livro foram direto ao ponto e o fizeram ir na direção certa. E sem spoilers ainda sobre as reviravoltas e desfecho desse livro, eu adivinhei em parte, não adivinhei outra parte que eu achei assim, até meio um pouco absurda, mas enfim. Eu acho que ele até tem um final, de certa forma, imprevisível, né? Volta um pouco às surpresas de Agatha, que ela costumava fazer com o leitor para deixá-lo ali meio perdido. Ele não chega ainda a ser dos sensacionais, de Agatha no seu melhor, mas dos últimos que nós lemos, ele acabou sendo um dos meus favoritos. E agora eu vou entrar na parte de spoilers pra gente conversar mais livremente. Vou deixar aqui um momento pra você pular e ficar livre dos spoilers, caso queira ainda assistir o finalzinho do vídeo. Vamos agora com spoilers, né? Então, gente, uma coisa que eu achei óbvio nesse livro, assim, que a Agatha inclusive já usou em muitos outros. E quando você percebe algumas características ali na história, você nota logo que há algo ali. É que o pai da Norma, da terceira moça, não era o pai da Norma. Eu acho que isso é algo que ficou até um pouco na cara pra quem já leu muito Agatha Christie, porque vejam só, ele voltou 15 anos depois, se eu não me engano, da África. Ninguém o conhecia, o irmão já havia morrido, enfim, não tinha laços na Inglaterra e era alguém que ia herdar uma enorme fortuna. Então quem garante que aquele homem seria de fato aquele homem, sabe? Ali você já encontra uma brecha na história para ter um roubo de identidade. Estamos falando de Agatha Christie, então se você percebe uma brecha, muitas vezes, né, aquilo vai ter algo ali no fim. Essa parte do pai não ser o pai, do pai ter roubado a identidade de outra pessoa, ali é até mencionado, né, que por vezes ele foi dado como morto, aí reaparecia, na verdade não é ele. Eu coloquei até aqui no começo do livro, gente, ó, eu acho que eu anotei. Eu tô lendo no momento A Mulher na Janela, eu também tô anotando as minhas suspeitas, porque aí no final, né, fica a comprovação de que tá aqui no livro. Não encontrei nenhuma marcação anterior a essa, né, olhando aqui rapidamente, mas aqui na página 134 tem um post-it e eu coloquei sobrinho, outra pessoa. Olha o zoom aí, eu acho que tá dando pra ver, né? Ainda tá bem no início aqui, porque é uma das conversas com Poirot com o Sir Roderick, que é aquele tio idoso, que é a única pessoa que, na verdade, poderia reconhecer o seu sobrinho. Só que a todo momento é dito aqui que ele é muito velho, que ele é cego, e que o Poirot vai entrar aqui na história de uma forma que ele engana o Sir Roderick como alguém que ele já conhecia, né? Isso que o Poirot faz. E aí, depois dessa conversa toda, deles terem trocado lembranças de velhos tempos, em que Poirot sequer estava presente, Poirot menciona que o tal fato reconhecido, como Poirot bem sabia, era uma completa mentira. Ele tinha engolido do início ao fim a história contada por Poirot, que não desfez as ilusões do homem. Aquilo só confirmara a crença que carregava há muitos anos de que nunca se deve acreditar em nada que ninguém diz sem confirmar primeiro. Suspeite de tudo e de todos foram seus axiomas por anos, se não pela vida inteira. Então serve como uma experiência aqui que o Poirot faz para saber se Sir Roderick é confiável nesse sentido, né, de reconhecer as pessoas dos velhos tempos. Ele não é, até porque o seu sobrinho era muito novo quando partiu e agora o tio já tá muito idoso. Ainda assim, não resolve nada. Porque mesmo sabendo que aquela pessoa estava tomando a identidade de outra e que ela era muito suspeita e muito provavelmente ia ter a ver com o desfecho de tudo, eu não conseguia atinar para o motivo do que ele tá fazendo aquilo com a Norma. O que ele ganharia com aquilo, sabe? Então aí entra, inclusive, a esposa mais nova, né? Que, claro, eu suspeitei que poderia estar envolvida sim, se eles se conheceram antes, então muito provavelmente ela sabia também. Mas, gente, o que eu acho muito forçado aqui é que a Agatha, mais uma vez, vai pegar um roubo de identidade. Na verdade, ela vai fazer a senhora Restorick, é Restorick aqui? Acho que é, né? A senhora Restorick, a Mary Restorick, como duas personagens no livro. Ela já fez isso em outros livros,
Lá atrás já aconteceu isso em outros livros dela. Mas ela pega, então, essa mulher e coloca também como uma das moças. A esposa do cara, a madrasta da Norma, também vive com a Norma no apartamento como a segunda moça. Eu achei isso meio absurdo, por mais que aqui no livro, né, fale que ela tem experiência nessas mudanças teatrais e ela mude o cabelo, coloca o cabelo no rosto, mas assim, eu achei demais. Não é algo que eu comprei aqui na história, tá? E eu nem sei se isso era de fato necessário para o completo desfecho. Mas enfim, a Agatha colocou isso aqui, essa parte eu com certeza não atinei. E é claro que quando aparece aqui sobre a senhora que morreu lá no prédio, que cometeu suicídio, a gente também faz a conexão. A Ariadne não faz, né? Mas é óbvio que tem conexão. E quando menciona o nome Luiz, você mata tudo, assim. Que a Luiz, ela namorava com o pai, aí se você sabe que o pai não é o pai, as coisas começam a fazer sentido, né? Então, no final das contas, eles não tinham, assim, absolutamente uma coisa contra a Norma. A Norma não era uma ameaça ali. Eles vão usar a Norma como vítima para ter um bode expiatório, basicamente, né? Porque eles querem matar, de fato, a única pessoa que poderia reconhecer o homem como não sendo ele mesmo, que era uma das ex-namoradas há muito tempo. Então, né, fica fechado aí, faz um sentido. A Agatha vai usar drogas aqui, e isso também era algo que ficou claro, assim, que a Norma estava sendo drogada por esses lapsos de memória, tudo que ela esquecia, que ela estava sendo usada por alguém nesse sentido, e a Agatha sabe muito bem efeitos de drogas, ela coloca isso em vários de seus livros, os venenos, né? Então tem até essa preocupação nos detalhes aqui, né, pra gente entender o que acontecia com a Norma, que pra mim ficou óbvio, assim, que ela estava sendo drogada, só não sabia por quem, com que intuito, né, no final das contas. Mas até que, né, fica fechado, assim, se você aceita tudo que a história força, as coincidências e as coisas muito improváveis. Ainda assim, foi um livro que eu gostei muito, até mais que outros desse período. Achei divertido, gostei da interação do Poirot com a Ariadne, gostei que ele está presente durante a história inteira, que o caso é um desafio para ele, que não consegue juntar as peças de cara, assim, ele realmente fica procurando, menciona o quebra-cabeça, né, que algo está faltando e a gente fica junto com ele tentando desvendar. E é um livro honesto nesse quesito, você consegue desvendar junto com o Poirot, com as informações que a Agatha vai passando aos poucos na história. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do livro pra quem leu, né, e pra quem não leu, se quiser ler, depois volta aqui e me conta o que achou. Vou deixar o link para a compra do livro aqui embaixo, assim como o link para a compra do livro de janeiro, porque sim, esse aqui é o de dezembro, eu não mencionei isso, né, a gente tá um pouco atrasada, eu tô um pouco atrasada. Por conta aí do final do ano, né? Expliquei pra vocês, eu acabei atrasando umas coisas. Mas agora tudo normalizou, tá? O vídeo de Noite Sem Fim, um dos mais legais. Eu lembro que eu amei esse livro. Perceber hoje em dia onde esse livro se encaixa, sabe? Como um dos últimos livros de Agatha Christie, eu acho que das últimas produções de Agatha, esse sem dúvida é um dos grandes destaques. Então fica aqui a dica, vem ler com a gente, né, porque o vídeo vai ter spoiler, eu acho que o vídeo vai sair no comecinho de fevereiro, então ainda dá tempo, vai estar aqui embaixo o link para compra, tanto de A Terceira Moça, quanto de Noite Sem Fim. O Noite Sem Fim já tem aquelas edições da HarperCollins em capa dura, e é um livro que não tem nenhum dos detetives principais, tá? Ele é um livro independente, totalmente à parte. Todos eles são meio que independentes, né? Mas o que eu quero dizer é que ele realmente traz personagens únicos. E mesmo que você nunca tenha lido nada de Agatha Christie, recomendo a leitura, então bora ler junto. E o link vai estar aqui. Costuma estar com precinho em conta naquelas edições bem legais da Harper. Se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscreve no canal para receber tudo em primeira mão. Beijo enorme a todos e até a próxima.